de madrugada eu estava orando, falando com Deus. E por incrível que pareça, eu ouvi Deus falando comigo. Deus dizia assim para mim assim: olha, eu vou enviar 10 anjos. Deus falava ao meu ouvido assim. E eu falava, meu Deus, e eu ouvi a voz de Deus e fiquei pensando assim. E Deus falou novamente: olhe, não se preocupe, porque eu vou enviar 10 anjos. Eu falei, Jesus, 10 anjos? No começo assim eu achei pouco, né? No começo eu achei pouco. Eu falei, só 10 anjos? Eu meditando ali com o Senhor, eu falei, Jesus, o Senhor vai mandar 10 anjos? Para quê, Senhor? Aí o Senhor começou a falar comigo no meu espírito. Eu não dormi mais, irmão. De 3 horas da manhã eu acordei, era 3h33, me acreditem. E eu lembrei do versículo que diz: clama a mim e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. E onde está escrito, Jeremias? 33:3. Então, eu olhei no relógio assim, porque eu tenho um relógio que tem as luzes de noite. Eu olho assim, olhei assim, eu falei assim, uau, 3:33, Jesus, eu fui deitar, já era 11 horas, já estou acordada, porque eu durmo muito pouco. Eu não sou assim uma pessoa de dormioca, de dormir muito. Então eu olhei e vi isso. Aí eu comecei a falar com Deus naquela hora. E o Senhor falando comigo que vai mandar 10 anjos. E eu não entendi. Aí no começo eu falei assim, Senhor, mas só 10 anjos? Mas para quê? Eu comecei a fazer perguntas para Deus. Para quê, Senhor, 10 anjos? Aí eu comecei a meditar, né, irmãos, na palavra de Deus. Porque os anjos de Deus, eles só vêm à terra em missão especial. Eles não vêm aqui na terra por qualquer coisa. Eles só vêm aqui na terra quando eles são determinados por Deus em casos especiais. Como foi o caso que Gabriel, os irmãos, o título da nossa mensagem está em Lucas 1:26. Amém? Os irmãos quiserem já ir para lá, podem correr até lá. 1:26, na anunciação, quando aquele anjo Gabriel, que é o anjo que assiste diante de Deus, que os anjos que assistem diante de Deus, são todos que assistem, mas tem uns anjos, porque o céu, irmãos, tem hierarquia. O nosso Deus é o nosso comandante-in-chief, certo? Ele é o general. Então, ele é o general e ele tem as suas hostes, assim como os generais aqui tem também na terra, certo? Então, tem as hostes de anjos, começando dos querubins, dos serafins, Gabriel e vai, certo? É assim que eu vejo o mundo do espírito. Então, Gabriel é um anjo que assiste diante de Deus. Então, quando ele veio à terra para encontrar com Maria, ele veio numa missão especial. Qual foi a missão especial que ele veio? Para dar a mensagem que Jesus Cristo ia nascer. O Filho de Deus ia nascer. E quando ele chegou a Maria, ele disse assim: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Esta foi a saudação do anjo para ela. E ela não entendeu, e muitas vezes nós não entendemos quando Deus fala, porque quando se fala no mundo espiritual, nós temos que estar no mundo espiritual para nós entendermos, não é verdade? Então, quando Deus me falou que ia mandar 10 anjos, de princípio eu não entendi. Aí eu comecei a meditar, né? Eu comecei a meditar na Escritura. Sim, Senhor. Quando o Senhor mandou anjos à terra, foi porque o Senhor mandou anjos em missão especial. Os anjos são mensageiros de Deus aos homens. Então, Senhor, se tu vais enviar 10 anjos, eu achei pouco, Senhor, 10 anjos. Mas agora eu vejo que não é pouco, Senhor. Um anjo só pode fazer muitas coisas, irmãos. Um anjo, Deus pode estar nele. E ele pode fazer centenas de coisas numa só hora, num só minuto. Certo? E eu vendo os irmãos aqui falando, o irmão Bendy, do irmão, né? Então, o irmão Bendy não sabia nada que eu ia falar da mensagem, ninguém sabia de nada. Então, eu li aqui, os irmãos vão ver aqui em Juízes, Juízes 6:11. Para ver o que diz aqui. Às vezes nós perguntamos o porquê, Senhor, o porquê de tantas coisas. Nós não devemos ficar, muitas vezes, perguntando tantos porquê. Porque Deus sabe o porquê de tudo, não é verdade? Então aqui, nessa mensagem, no livro de Juízes, Deus enviou um anjo para falar com Gideão. Ok? Ele se apresentou a Gideão. Então diz assim, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abi-Esrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianistas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso e valente. O Senhor é contigo, disse o anjo. Quer dizer, irmão, nós estamos vendo aqui que o próprio Gideão, ele ainda não estava entendendo que era um anjo. Certo?
Mas o anjo chegou para ele e disse: olha, varão valoroso e valente, o Senhor é contigo. E o que é que respondeu Gideão no versículo 13? Gideão respondeu-lhe: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Ora, não era um anjo que estava falando com Gideão? Por que nos vem tudo isso, Senhor? Olha, se vocês começarem a história do começo, vocês vão ver que Deus prometeu tantas coisas ao povo de Israel, às tribos de Israel e tudo. Então, Gideão sabia de todas as promessas. Então ele perguntou: se o Senhor é comigo, então por que tem nos acontecido tudo isto? Agora eu pergunto para os irmãos: é diferente dos dias de hoje, irmãos? Não é. Não é diferente do dia de hoje. Porque no dia de hoje nós também fazemos perguntas ao Senhor. Mas por que, Senhor, que está me vindo tudo isso? Se o Senhor é comigo, por que está me vindo tudo isso? E às vezes quem olha lá de fora diz assim: essa é a mão de Deus que está pesando sobre ele. Irmãos, é como nos diz mesmo o livro de Jó. Quem sabe onde dói é quem está sentindo a dor. Quem está de fora é muito fácil falar. Tem um dizer que falar é fácil, mas fazer é difícil. Não é verdade? Então, é muito fácil falar, mas muitas vezes é difícil fazer. Então, Jó estava no pó e na cinza. Mas os seus amigos, eles ainda vinham e diziam assim: olha, você quer ainda ser mais justo do que Deus? Você quer fazer isso? Você quer fazer aquilo? Como que você quer ser melhor do que Deus, sendo que você está debaixo da mão de Deus? Deus está te castigando. Eles não sabiam o que era que Deus estava permitindo acontecer na vida de Jó. Então todos os seus amigos vieram a ele, não para dar uma palavra de conforto, mas para falar contra ele. Certo? Mas o Senhor estava com ele. É o que aconteceu aqui com Gideão. O anjo apareceu e falou com ele: varão valoroso e valente, o Senhor é contigo. E ele perguntou: mas Senhor, se o Senhor é conosco, então por quê? Porque o povo estava sendo defasado pelos seus inimigos. Então, Senhor, por que nos acontece tudo isso? Eu pergunto isso, você pergunta isso quando você está em prova. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos humanos. A nossa tendência não é... Para Deus nós somos fracos, mas para o diabo nós somos fortes. Mas muitas vezes nós perguntamos a Deus: por que, Senhor, de tudo isso? Por que está tudo isso acontecendo comigo? Então ele perguntou: Senhor, por que isso tudo tem nos acontecido? Então, se o Senhor realmente é conosco, prova que o Senhor está conosco. E o anjo ali falou assim: ó, vai lá e prepara os irmãos, marca a história, que nós não temos tempo de ler toda. Foi lá, preparou muitas coisas e depois veio ali. Aí o anjo do Senhor veio e desceu, e ali desceu fogo do céu, e ele viu que o anjo do Senhor estava com ele, e ele disse assim: ai, Senhor, e agora eu vou morrer. Eu agora vou morrer porque tenho visto a Deus. Porque agora ele sabia que era Deus que estava falando com ele. Mas ele não ia morrer, porque se Deus enviou ali aquele anjo, é porque Deus permitiu que aquele anjo viesse ali e falasse com ele. Então, nós temos que ver, irmãos, que missão de anjos, a missão dos anjos é importante. Então, eles só vêm à terra em missão especial. Eles não vêm aqui na terra só por uma coisa mínima. Mas eles vêm quando eles estão em cargo, quando eles estão mesmo encarregados do poder de Deus, quando eles estão mesmo enlaçados pelo poder de Deus. Deus dá ordem a eles vêm como chama de fogo ao nosso encontro, irmãos. É por isso que às vezes você e eu, muitas vezes nós estamos num problema tão difícil, nós às vezes não sabemos. Quando nós saímos dele, às vezes a gente não dá valor. A gente diz assim: ai meu Deus, mas aquilo foi tão difícil, como é que eu consegui? Não foi você que conseguiu. Você não consegue nada, eu não consigo nada. Mas foi o anjo do Senhor que veio e nos deu o livramento, como o Salmo 91. O salmo mais conhecido de toda a igreja na face da terra. Que diz que os anjos do Senhor acampam em redor dos que os temem e os livra e os guarda. Amém? O anjo do Senhor, irmãos, se nós bem soubéssemos, ó irmãos, vai chegar um tempo, se nós ficarmos aqui, se Deus não nos levar, essa Bíblia vai ser tirada da terra. Nós temos que decorar a palavra de Deus. Eu tenho me esforçado para decorar a palavra de Deus. Não é fácil. Mas nós temos que nos esforçar, todo dia um versículozinho. Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Com as suas penas ele te cobrirás, e debaixo das suas asas estarás seguro. Então, irmãos, nós vamos decorando a palavra de Deus. Porque no momento que você se deparar com as trevas, com o inimigo, você não vai ter tempo de pegar a Bíblia e ler. Certo? Você tem que ter ela gravada no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Porque quando as trevas vier, você está afiado com a palavra para falar.
Quando Satanás se aproximou de Jesus, ele foi para Jesus usando a palavra, porque ele sabe a palavra. Então, quando Jesus falava um versículo para ele, ele respondia outro. Mas foi com a palavra que o Senhor Jesus Cristo venceu a Satanás. E é com a palavra que nós vamos vencer as obras do diabo. É com a palavra que nós vamos derrotar as obras de Satanás do nosso caminho. Não é com nada mais, irmãos. Não é poder financeiro, não é nada. Deus pode, eu sei que Deus pode nos dar. Mas Deus quer que nós vençamos as trevas com o poder da palavra. Então, o que eu quero dizer para os irmãos, que os anjos de Deus só vêm à terra em missão especial. E eu fiquei meditando ontem à noite, Senhor, se o Senhor vai enviar 10 anjos, essa guerra é muito grande. Porque um anjo só, eu já li na tua palavra, Senhor, que derrotou no campo dos assírios 185 mil pessoas numa noite, um só anjo. Agora imagine, irmãos, um só anjo derrotou 185 mil numa noite. O povo de Deus estava perdendo a batalha. E eles já estavam tristes. Mas Deus nunca deixa o seu povo decepcionado. Sempre quando você acha que você já não tem mais saída, Deus envia a saída. E eles estavam ali no campo, os assírios afrontando eles. E eu acredito que de lá de cima, Deus nos céus, no seu coração, ele disse assim, quem são vocês? Quem são vocês para afrontar o Deus dos céus e da terra? Porque Deus é dono de tudo. Então a Bíblia diz que o anjo matou 185 mil numa noite só. Então eu fui pensar, Senhor, se um anjo matou 185 numa noite só, então 10 anjos é muito. Aí eu fiquei meditando, desde ontem que eu estou meditando, Senhor, mas o que é, Senhor? Eu estou atenta. Sabe? Eu falei para o meu esposo, falei para minha filha, eu fico toda excited. Quando Deus me dá uma mensagem, eu fico toda excited. Porque, irmãos, quando você tem o privilégio de ouvir Deus falando com você, é maravilhoso demais. É muito maravilhoso quando você escuta a voz de Deus falar com você e você fica assim atento e você ora novamente e Deus fala de novo com você. E eu disse, Senhor, então essa guerra é muito grande. Ou então me dá discernimento para me entender quem são esses 10 anjos. E eu fiquei prescrutando, né, na palavra, perguntando ao Senhor. Mas não cabe a mim ficar perguntando. Eu só quero ver o livramento de Deus. É isso que eu quero ver. Então, se a batalha pode ser grande como for, se ele vai enviar 10 anjos, irmãos, pode vir o inferno inteiro. Porque Jesus vai derrotar o inferno. Ele vai quebrar o inferno. E o inferno não vai ter poder. Porque os anjos do Senhor são mais poderosos. Porque nesses anjos está Deus. Amém? Glória a Jesus. Então nós não temos, irmãos, que temer. Vamos lá ver lá em Daniel 6:22. Como é que Deus envia anjos só, irmãos, em ocasiões especiais. Daniel 6:22. Deus, quando envia os seus anjos, ele não envia seus anjos aqui somente por enviar. Se ele envia, é porque tem algo de maravilhoso para acontecer. Amém? Então, se você tem um problema na sua vida, eu quero dizer para você, e eu também, eu tenho mais que confiar mais no Senhor. E eu estou falando com Deus mesmo, sério. Porque, irmãos, eu já orei por pessoas cancerosas aqui na América. E Jesus curar na hora. Eu já orei por pessoas bêbadas, caídas no chão. E se libertar da cachaça na hora. Irmãos, é um poder sobrenatural. Eu não sei explicar. É algo que se apodera de você na hora, assim, de Deus, que você não tem explicação. É uma coisa linda. É uma coisa maravilhosa o poder de Deus. Não há explicação. Certo? Então eu estou orando a Deus, eu estou falando com Deus, Senhor, os meus dons não estão enterrados, Jesus. E eu não posso ficar assim. Eu quero ver a obra de Deus caminhando. Eu quero ver pessoas curadas, Senhor. Eu quero que o Senhor também me cure de tudo quanto não provém de ti, Senhor. E quero, Senhor Jesus, fazer a tua obra e falar que o Senhor cura e que o Senhor cura mesmo. Porque a palavra de Deus não é mentirosa, irmãos. A palavra de Deus é a verdade. E é ela que diz, não é? Clama a mim e respondeste-ei. Então, se nós clamarmos ao Senhor de todo o nosso coração, o Senhor vai nos responder. Eu fiquei assim, assim eu falei, Jesus, como é que eu posso acordar 3:33 in the morning? E na mesma hora o versículo veio no meu coração, clama a mim e respondeste-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. O Senhor quer nos anunciar, irmãos, coisas que nós não conhecemos. É coisa no mundo do espírito, porque essas coisas materiais aqui nós já estamos cansados de ver. Riqueza material, tudo aí, a gente até fica enjoado. Vai nessas estojas, eu entendi que eu vou nessa e falo, Jesus, o que eu estou fazendo aqui?
Irmãos, é sério. Deus quer nos anunciar coisas espirituais que nós ainda não conhecemos. Deus nos quer levar a uma dimensão do Espírito que nós ainda não conhecemos. Não é coisa de brincadeira, não. É coisa séria, irmãos. É coisa séria no mundo do Espírito. Então, aqui nós vamos ver aqui em 6:22, que nos fala o que aconteceu aqui, irmãos. Que Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Fala, irmão, não tem medo de falar, não. Se você tem... Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Aleluia! Deus fecha a boca do leão. Deus fecha a boca do leão. Tem um salmo que diz: se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, os homens teriam nos engolido vivos. Irmãos, são muitos que às vezes olham para nós, eles não podem nos estragar, mas eles têm vontade no seu íntimo da sua alma. Mas Deus não deixa. Não deixa, sabe por quê? Porque você e eu somos propriedade de Deus. Amém? Deus não deixa. Eles querem nos engolir vivos, mas não pode. Não pode, porque Deus não deixa. Porque Deus envia o seu anjo. Você não vê, mas o anjo está aí do seu lado. O anjo está do nosso lado. Ele está conosco. Então, irmãos, é como Deus fez aqui, ó. Deus envia o anjo e fecha a boca do leão. Tem um corinho que diz assim: fecha a boca do leão, Jesus. Fecha a boca do leão, Senhor. Fecha a boca do leão, repreende o devorador. Fecha a boca do leão, Jesus. Fecha a boca do leão, Senhor. Fecha a boca do leão, repreende o devorador. Então, irmãos, o Senhor fecha a boca do leão. Isso não só quer dizer lá os leões lá, aqueles leões que estavam lá para comer Daniel, não. Tem tantos leões por aqui, irmãos. Tantos leões de boca aberta aí querendo nos tragar. E Jesus envia o anjo, aleluia. Deus envia o seu anjo e eles não nos tragam porque Deus fecha a boca deles. Deus amordaça a boca deles. Deus fecha como nós mandamos num cavalo. Deus faz do mesmo jeito. Ele coloca um freio na boca deles e eles não podem nos comer. Porque Deus não deixa. Amém? Glória a Jesus. A Bíblia ainda nos diz, irmãos, em 1 Reis, capítulo 19, verso 5. 1 Reis 19, 5 nos fala sobre um profeta de Deus que era Elias. Ok? Glória a Jesus. Nós vamos correr bem rapidinho para nós poder chegar aqui. Porque essa mensagem, irmão, quando eu começo a falar nos anjos, ó, Jesus, dá vontade de voar. Glória a Deus, porque os anjos de Deus são muito poderosos. Eles têm muito poder, irmãos, para fazer muita coisa. Muita coisa. E diz assim que o anjo do Senhor acordou Elias para que comesse. Elias aqui estava dormindo. Para que ele comesse e bebesse. E o anjo disse assim para ele, olha, ele estava ali dormindo, o anjo chegou, ó. Acorda, Elias, porque é grande a tua jornada. E hoje o Senhor está dizendo para nós: levanta, acorda, porque é grande a tua caminhada. A tua caminhada ainda não acabou. Levanta, acorda. E o Senhor bateu nele, ó. O anjo do Senhor bateu nele. Levanta, levanta, Elias, porque é grande a tua jornada. Levanta agora e come. E ele despertou assim, irmãos, eu posso ver pelos olhos da fé. Também quando a gente está dormindo, uma pessoa chega batendo assim na gente, assim, né? A gente acorda assustado, não é verdade? A gente se assusta. Ó, what's going on? Não é verdade? É, quando a gente está dormindo. E eu acredito que Elias acordou um pouco assim assustado. Ele se sacudiu. Ô Senhor, quem é o Senhor que está por aqui? Ah, o anjo do Senhor. Levanta, Elias. Levanta depressa. Come, eis aí o pão. Eis aí a carne, Elias. Come tudo. Come, Elias, porque grande é a tua jornada. E a Bíblia diz, irmãos, da onde saiu aquele pão e aquela comida, ninguém se sabe. Mas uma coisa eu digo para os irmãos, ela não veio de outro lugar, mas ela veio do céu, porque foi o anjo que trouxe. Irmão, já tinha um fogo aceso, já tinha o pão na brasa, já tinha tudo ali preparadinho para o Elias. O Elias estava simplesmente dormindo. Amém? Ele estava cansado da jornada. E ele diz: que tu fazes aqui, Elias? Ah, Senhor, tem uma grande perseguição aí, Senhor. Estão tentando matar todos os profetas, já mataram todo mundo e só eu fiquei. Oh, Elias, tu não sabes. Só tu ficou, Elias. Como você é egoísta, Elias. Tem mais 7.000 que não se contaminaram, Elias. Levanta agora e caminha. É interessante, né, irmãos? E a Bíblia diz que ele levantou
E ele comeu, ele se saciou daquele pão. E a Bíblia nos diz aqui nesse mesmo capítulo, irmãos, que ele andou 40 dias com 40 noites alimentado por aquele pão e por aquela água que ele comeu e que ele bebeu. Amém? Sabe por quê? Porque quando nós nos saciamos com o pão do céu, irmãos, nós ficamos satisfeitos. E sabe qual é o pão do céu hoje, irmãos? Jesus e a palavra de Deus nos nossos corações. É Jesus e a palavra de Deus, porque Jesus, quando se apresentou para a samaritana, ela logo disse para ele assim, ele disse assim, dá-me água, mulher. E ela disse assim, quem és tu? Tu não és judeu? Não sabe que os judeus não se comunicam conosco? Ele disse assim, se tu soubesse quem te pede água, tu daria de beber e eu te daria água viva e nunca mais tu teria sede. Mas ela não entendeu no mundo espiritual. Ela disse assim, Senhor, então me dá dessa água para que eu possa beber e nunca mais venha ter sede. Mas ela ainda disse uma coisa assim ela ainda zombou um pouquinho de Jesus, que ela ainda disse assim, tu não tem balde, tu não tem nada para tirar água aqui. Ora, Jesus é o dono da água, da vida, não é verdade? Jesus é o dono da água, foi o mesmo que ele fez aqui com Elias. Ele disse assim, mandou o anjo lá, o anjo foi, fez ele levantar, fez ele acordar, e disse assim, por que, irmãos, que Deus fez isso? Porque quem sabe os inimigos de Deus vinham por ali e podiam encontrar Elias dormindo e matar Elias, não é verdade? Mas o anjo do Senhor já estava em prontidão. Os anjos do Senhor não dormem, irmãos, eles são como atalaias. Eles ficam de dia e de noite. Irmãos, se nós pudéssemos contemplar, quando nós dormimos, os anjos do Senhor estão nos guardando. Eles nos protegem. Sabe por quê? Porque quando nós dormimos, nós nos esvaziamos, nós nos desligamos desse mundo. Nós estamos no sono, não estamos vendo nada que acontece. Muitas pessoas às vezes ficam com medo de morrer. Se eu morrer dormindo. Se você morrer dormindo, você não vai ver nada. Porque simplesmente você morreu dormindo. Entende? Mas se nós estamos ali naquele sono, o anjo está nos guardando. Porque, irmãos, muito no Brasil, muitas vezes teve irmãos que tiveram revelações que quando nós estamos dormindo, tem camadas de demônio em volta, procurando nos enviar flechas, procurando nos enviar coisas satânicas para nos destruir. E nós estamos indefesos. Nós estamos sem defesa. Sabe por quê, irmãos? Porque no mundo material nós estamos dormindo. Mas nós estamos aqui no mundo material dormindo, mas ao mesmo tempo nós estamos com os atalaias de Deus nos protegendo, os anjos de Deus. Como diz o Salmo 91, que o anjo do Senhor acampa em redor dos que eu temo e o livra e os guarda. Então esse anjo do Senhor está sempre do nosso lado nos protegendo. Você esteja dormindo, você esteja acordado. Você está num problema ou você esteja sem problema. Seja onde quer que você esteja. Se você estiver com a sua convicção em Deus, saiba que o anjo do Senhor está sempre nos protegendo. Aonde você entrar, ele entra. Aonde você pisar, ele pisa juntamente com você. Ele nunca deixa você sozinho nem decepcionado. Ele está sempre do nosso lado para nos proteger, irmãos. Sempre. Sempre do nosso lado. Eles nunca não nos deixam sozinhos. 2 Samuel 24:15. Vamos ver o que nos diz lá. O que eu falei, o assunto para os irmãos ainda agora. 2 Samuel 24:15. Porque eu gosto de falar, irmãos, gosto de mostrar na Bíblia para ver que nós estamos falando dentro da palavra de Deus. Amém? 2 Samuel capítulo 24, versículo 15. Amém, irmãos? Glória a Deus, saibas que você não está sozinho. O anjo do Senhor está com você, amém? Ele está nos guardando, irmãos. O anjo do Senhor está nos guardando. E diz assim, 24:15. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que se determinou. E de Dan até Beceba morreram 70.000 homens do povo. Estendeu, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir. Viu, irmãos, o que o anjo faz? E arrependeu-se o Senhor do mal que disse, e ao anjo que fazia a destruição entre o povo. E disse, basta, disse o Senhor, basta, retira a tua mão. E o anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Isso aqui foi quando Davi, irmãos, fez o recenseamento que não era necessário fazer. Ele desobedeceu ao Senhor e ele fez. E Deus se irou. E Deus enviou um anjo para matar o povo, quando o povo não tinha nada a ver com isso. Mas quando Davi olhou, que ele levantou os olhos e viu o anjo destruindo, porque Deus fez ele ver claramente o anjo matando o povo de espada, ele disse assim, Senhor, pelo amor de Deus, esse povo não pecou. Fui eu quem pequei, Senhor. Como é agora isso? Por que o Senhor vai matar todo esse povo se o povo não tem nada a ver com isso? Então o Senhor Jesus falou com o anjo, basta.
já é bastante. E o Senhor suspendeu. Amém? Então, irmãos, os anjos do Senhor, eles têm poder para fazer muitas coisas nas nossas vidas. E muitas coisas no mundo inteiro, irmãos. Eu nunca me esqueço de quando eu fui arrebatada no ano de 1992. Quando o Senhor me deu aquele arrebatamento, que eu via que os anjos percorriam toda a terra, irmãos. Eles são chamas de fogo. Eles vêm em várias formas, os anjos do Senhor. Eles vêm em forma de pessoas, ele vem em forma de fogo, ele vem em forma de anjo. Naquele anjo pode estar o próprio Senhor. Então, eles se manifestam de várias maneiras. Mas, porém, no dia da vinda do Senhor que o Senhor me revelou, eles eram tochas de fogo, certo? Eles eram tochas de fogo. E eles voavam de um lado para o outro numa imensidão de velocidade, que não dá para calcular a velocidade. E eles eram tochas de fogo. E no que eles olhavam para mim, também, irmão, no mundo do Espírito não precisa de falar. Você entende. É como diz um dos salmos, sem linguagem, sem sonhos, tudo na linguagem do Espírito. E eu percebia, irmãos, quando aqueles anjos viajavam de um lado para o outro, assim, correndo como tocha de fogo, e é rápido demais. Muito rápido. E eles olhavam para mim, e as mensagens que eles passavam através dos olhos, eu entendia. E eles me entendiam o que eu falava com eles, sem falar. Sem falar. É uma coisa impressionante, os anjos de Deus. Então, irmãos, quando Deus envia eles aqui na terra, é quando, como eu já disse para os irmãos, eles estão em missão especial. Eles nunca vêm na terra só por vir. Mas eles vêm numa missão, eles assistem diante de Deus e obedecem ao Senhor, Deus dos céus e da terra. Certo? Então nós vamos agora, irmãos, para Isaías 37, 28 a 38. Se os irmãos não quiserem ler, os irmãos só marquem nas suas Bíblias. Porque você pode ler na sua casa todas essas mensagens através dos anjos. E você vai fortificar e alimentar a sua alma. Às vezes você pode dizer, irmã Miriam, mas eu não tenho tempo de ler. Irmãos, ninguém tem tempo. Todos nós aqui, nós não temos tempo, nós somos ocupados. Mas nós temos que fazer o tempo, certo? Se nós não fizermos o tempo, nós não vamos ter tempo. Isaiah 37, 28 to 38. Ok? Que é como eu já falei para os irmãos, é que é acerca do homem que assombrava o povo, é o presidente da Síria que assombrava o povo de Israel, certo? Então os irmãos vão ver aqui até o fim o que é que Deus fala com ele, até o versículo 38, quando vocês lerem, vocês vão ver que ele assombrava o povo e Deus disse assim, Deus olhou para ele e disse assim, olha, por causa do teu furor e da tua arrogância, Deus disse para esse homem, por causa do teu furor e da tua arrogância, isto tem subido aos meus ouvidos e tiniram. Ó, irmãos, isso é muito sério. O que é tinir? É quando você bate numa coisa muito forte que é tão alto que dói aos seus ouvidos, não é verdade? Então, esta mensagem subiram, o furor daquele homem, do Senaqueribe, a arrogância daquele homem, subiu aos ouvidos de Deus que tiniram, certo? Tiniram, e Deus disse para ele assim, olha, por causa disso, pelo caminho que tu vieste, tu voltarás. Pelo caminho que tu vieste, tu vais voltar. Ok? Sabe por quê? Porque Deus disse para ele, porque eu porei um anzol, como eu já disse para os irmãos, em teu nariz, o meu freio na tua boca, e tu saberás que eu sou o Senhor, disse o Senhor. Irmãos, quando o homem é muito rebelde que não quer ter freio, Deus faz isso. Deus coloca um freio nele. Seja o que for que Deus vai fazer para parar aquela pessoa, Deus vai fazer. Deus vai fazer porque Deus não mente, irmãos. Deus fala e ele cumpre. Então esse homem aqui, ele era arrogante, ele era furioso, ele tinha raiva do povo de Deus. E naquele dia, por ele ser tão perverso, Deus enviou um anjo e matou 185 mil no arraial dos assírios, naquela noite. 185 mil, irmãos. Já pensaram? Um anjo só? Fazer tudo isso numa noite? Agora, como nós dissemos assim, mas Deus não é um Deus de amor? Sim, Deus é um Deus de amor, mas Deus também destrói os inimigos de Deus. Deus não vai deixar eles ficar cantando de galo por aí, como nós os brasileiros dizemos. Cantando de galo é com um galo no meio do terreiro, quando só tem um galo, ele canta bem alto, né? Não é verdade?
Então, esse aqui estava como cantiga do galo. Ele cantava alto e dizia, quem é? Batia no peito. A Bíblia diz na história que ele batia no peito, quem é que pode vir contra mim? Mas Deus foi. Deus foi contra ele. Os homens estavam com medo dele. Mas Deus disse assim, olha, Deus quando olhou para o seu povo, que já estavam poucos, já mesmo perecendo, Deus disse assim, espera aí, é agora mesmo. Deus, olha, anjo, vem aqui, serafins, pega aqui minhas ordens. Vai lá, eu quero que você faça isso, 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 assim. Desceu numa noite, irmãos. Diz que quando amanheceu o dia, a Bíblia fala que quando amanheceu o dia, só viam 185 corpos mortos pelo anjo do Senhor, aleluias! Irmãos, isso é um motivo de glorificarmos a Deus. Glória a Deus, aleluia! 180, irmãos, já pensaram? Não é 185 pessoas, não. É 185 mil pessoas. Oh, my God. It's a lot of people. É muita gente, irmãos, não é? 185 mil pessoas. Irmãos, aos nossos ouvidos parecem demasiado, não é verdade? 185 mil. Mas numa guerra tem muita gente. Numa guerra tem muita gente. E na guerra que nós estamos tem muitos demônios. Há muitos demônios. Quando um vem que não consegue fazer uma coisa, o outro vem. Quando o outro vem que não consegue, o Satanás envia outro anjo para fazer outra missão. E tem mais uma coisa. Aquele anjo que foi enviado para fazer aquela missão, quando ele chega lá no inferno, ele pega uma surra muito grande dos outros demônios. Sabe por quê? Porque ele foi incapaz, ele foi um soldado covarde, incapaz de fazer a ordem que o seu comandante mandou ele fazer. Então, os irmãos pensam que não. Lá no Brasil, teve um pastor que ele teve essa revelação. Deus mostrou isso para ele. Todos os dias ele dizia assim, olha, vai lá na casa daquele crente fulano de tal. Tinha um casal de cristãos lá que só viviam na igreja. Era uma bênção. Oh my God, mas aquele povo era uma bênção. Isso na revelação, Deus mostrando para o pastor. Então, Satanás fez uma reunião no inferno e falou assim, como é que eles vão fazer para destruir aquele casal? Aí um se levantou e disse assim, ele vai lá e faz isso, 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 isso. O outro disse, ele vai lá e faz isso, isso, isso. Só sei que muitos se levantaram e se prontificaram às ordens do seu comandante. Certo? Mas aí, começou um dia, ele foi na hora do culto, aí disse que a mulher estava se arrumando, aí o homem dizia, mulher, anda ligeiro, vamos para o culto. Você está atrasada, você ainda está se arrumando. E a mulher se olhando no espelho e tal. Isso na revelação. Aí ele pegou e falou assim, olha, quando ele estiver lá, quase na hora de sair para a igreja, você vai lá e segura ela, atrasa ela, faz ele ficar bem nervoso. Que é para ele perder a graça. Quando chegar na igreja, ele não vai falar nada, porque ele está tão nervoso que já está nervoso, o que vai fazer nervoso na igreja? Não é verdade? Então, assim, irmãos, foi indo. E nunca eles venciam esse casal. Certo? Nunca venciam. Mas nesse ponto de discussão, o inimigo venceu eles. Teve um dos demônios que foi lá e disse assim, chegou lá e fez eles brigarem e discutiram e disseram, hoje nós não vamos para a igreja. Que era isso que eles queriam. Aí ele voltou para o inferno muito feliz e disse assim, olha, agora ele merece um salário maior, porque ele conseguiu parar, todos os teus enviados foram e ninguém fez nada, mas ele foi e parou hoje o casal de ir para a igreja. E aí começa, entende, irmãos? Começa essas coisas, e vai enfraquecendo, e cada dia vai passando coisas. Então, no mundo do espírito tem multidões de demônios. Tem demônios com mais categoria, tem demônios com mais outras coisas, mas só tem uma coisa, irmãos, que no mundo do espírito também, Deus tem milhares e milhares de anjos. Deus tem milhares e milhares de anjos para derrotar essas obras infrutíferas das trevas que ficam em cima nos ares, procurando nos atingir, procurando nos matar, procurando nos derrotar, como aconteceu aqui com o povo de Deus. E às vezes quando você pensa que não, você pensa assim, Senhor, agora eu já não consigo mais, porque já estou derrotado. Tem hora que a gente pensa assim, irmãos, Senhor, eu não consigo mais, já estou derrotado. Mas aí o anjo do Senhor vem e reanima você, dá uma injeção de ânimo, você se levanta, você diz assim, não, eu não posso ficar assim, meu Deus. Eu não posso, eu sou um servo de Deus, eu tenho que caminhar, eu tenho que andar, Senhor. Aleluia. Irmãos, e mesmo se arrastando, nem que seja arrastando como cobra, se arraste para os pés de Jesus. Se arraste. As cobras, elas estão lá andando no mundo, lá no mato, de tudo quanto é jeito. E às vezes nós estamos uma coisinha de nada, nós, Senhor, eu não posso mais nem me levantar. Não, mesmo se arrastando, continue, porque Jesus vai te receber. O anjo do Senhor vai te receber. Amém?
Glória a Jesus. Eu queria que os irmãos marchassem agora bem rápido para Gênesis capítulo 19, versículo 15. Para os irmãos verem o que é que os anjos podem fazer. E não foram muitos anjos. Nós vamos ver, irmãos, lá a destruição de Sodoma e Gomorra. Oh, this is very good. Aleluia. Praise God. Esse é forte. 19 e 15, irmãos. Nós não vamos ler tudo, mas pelo menos um pouco. Aleluia. O que Deus fez? Nós já fomos lá, nós já sabemos. Ló recebe em sua casa os 2 anjos. Quantos anjos foram, irmãos? Foram 10? 2 anjos Ló recebeu em sua casa. E os anjos vieram para a casa de Ló. Primeiro a Bíblia diz que eles foram a Abraão. E porque Deus não podia ocultar a Abraão o que ia fazer, porque Deus tinha aliança com Abraão. Quando Deus tem aliança com o homem, Deus não oculta o homem que ele vai fazer. Irmãos, pode Deus ficar calado por muito tempo, mas Deus vai se manifestar, Ele vai falar. Tinha uma irmãzinha que estava aqui na igreja, que ela sempre vinha falar comigo aqui, eu não vou dizer o nome, não fica bem, mas ela vem, irmã, eu quero ser igual a você, que você ora, que você fala, irmã, você não pode ser igual eu, irmã. Cada pessoa tem um jeito de ser. Deus escolhe pessoas diferentes. Deus te usa de uma maneira e Deus me usa de outra, mas você não pode ser igualzinho a mim. Porque eu sou uma pessoa e você é outra. A minha forma já foi feita e jogada fora. Então não existe mais. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, quantos anjos foram aqui? E o que é que eles fizeram? Eles foram primeiro enviados de Deus para ir a Abraão. E Abraão foi tão esperto que ele já conhecia o que ia acontecer. E Deus disse assim, por acaso farei eu alguma coisa em segredo do meu servo Abraão? Está aqui no livro, no capítulo 18, irmãos. O Senhor e dois anjos aparecem a Abraão. Quer dizer, o Senhor e 2 anjos apareceram a Abraão. E disse a Abraão, por acaso esconderei eu alguma coisa a meu servo Abraão? Por que Deus não podia esconder? Porque Deus era amigo de Abraão. Quando você é amigo de Deus, Deus não pode esconder de você o que Ele vai fazer. Ele revela para você, porque você tem uma amizade com o Senhor. You have a friendship with Jesus. Então Ele não pode esconder de você. Ele revela a você, mesmo que seja na hora da morte, nem que seja na última hora. Mas Deus vai lhe revelar. Ele vai te esclarecer, porque você é um servo de Deus. Ele não vai deixar você morrer sem ver aquilo acontecer, mesmo na hora da sua morte. Então aqui Abraão começou a falar com Deus e ele disse, Senhor, Deus meu, e se tiver, Senhor, 50 justos na cidade? E o Senhor Jesus disse assim, olha, Deus disse para ele, olha, se tiver 50 justos, eu não destruirei a cidade por amor dos 50 justos. É como o pastor já disse nessa noite, o amor cobre multidões de pecado. O amor de Deus é muito grande, irmãos. O amor de Deus é maravilhoso, é grande demais. Não tem nada para se medir o amor de Deus. E ele disse, Senhor, e ele foi diminuindo, irmãos. Senhor, e se tiver 40 justos? Mas sabe por que Abraão ficou insistindo com Deus assim? Porque sabia que não tinha, irmãos. Ele sabia que a cidade era corrompida, cheia de pecado, que já estava cheirando mal ao nariz de Deus, certo? E ele sabia que não tinha, e ele sabia que só tinha ali o seu sobrinho, que era Ló, que estava ali dentro. Ora, quem sabe Ló todos os dias ele se levantava e olhava, né, irmãos, para aquela sujeira da cidade. A Bíblia diz que ele se aborrecia do pecado da cidade, mas ele não tinha o entusiasmo de se levantar e sair para fora. Muitas vezes, irmãos, irmãos, Espírito está mandando eu falar coisa aqui e eu vou falar o que Deus me mandar. Muitas vezes tem pessoas que eles estão dentro, mergulhados no pecado, e Deus está mandando ele sair, mas ele não tem força de sair. E Deus precisa de usar os seus métodos espirituais para tirar você de lá, para que você não pereça, para que você não morra sem salvação. Foi o que aconteceu aqui com Ló. E ali Abraão começou aquela conversa com Deus. E ele começou o diálogo com Deus. Senhor, e se tiver 20 justos? E o Senhor, olha, irmãos, de 50 já baixou para 20. É muita coisa, né? E foi baixando, e foi baixando, e foi baixando. E ele foi baixando, e quando chegou em 5 justos, ele disse, Senhor, e se tiver 5? O Senhor falou, por amor dos 5, não destruirei a cidade. Deus é muito amoroso, irmãos. Olha, por amor, irmãos, de uma pessoa, se tivesse ali um outro, sem ser da família dele, eu creio que Deus não destruiria a cidade. Certo? E ele foi conversando com o Senhor e foi clamando o Senhor. E ele foi falando, Senhor, e Abraão viu que não tinha jeito. E a Bíblia diz assim que os anjos saíram.
E Abraão ficou olhando de longe. Ele ficou olhando, irmãos, falando com Deus. Ele ficou olhando, e os anjos foram. E foram até chegar na casa de Ló. E chegaram lá e bateram na porta. E a Bíblia diz aqui, irmão, na história, que quando eles chegaram lá, eles viram que era só pecado na cidade. Era só coisas horríveis. Não tinha nada bom. Os homens eram maus. Eu acredito que muitos homens afeminados ali naquela cidade. Muito pecado ali naquela cidade. E os anjos chegaram e falaram com Ló que iam destruir a cidade. E Ló, irmãos, conversando com os anjos, eles foram ali, os anjos entraram para dentro de casa e começaram a